certo que esse tesouro é meu e você não vai pegar, seu copa-tropa. Ei, quem é esse? O que tá acontecendo aqui? Quem é? Será? Fala, galera do YouTube. Hoje eu não quero enrolar. A gente vai tentar ganhar logo essa partida. Vamos que vamos, porque eu não quero mais enrolar. Então vamos lá. E é minha vez e vamos começar. Eu já tenho que terminar logo essa partida, porque já tá 2 episódios que a gente tá tentando terminar logo essa partida, mas demora demais. Mas chega de papo, vamos logo bater nesse bloco e cair e ganhar mais 3 moedas. A vez do Mario. Mario tirou 1 e ganhou mais 3 moedas. O Donkey Kong tirou, não, vai pegar um cogumelo e ele vai comprar a estrela. Com certeza ele vai comprar a estrela. Eu tô falando que ele vai comprar a estrela. Ele vai comprar a estrela. Vocês querem ver o que? Ele vai comprar ou não vai comprar a estrela? Ah, já comprou. Comprou a estrela. Comprou a estrela. Não vai passar para aí? Claro que não vai passar aí para aí. Ele acha que ele é burro? É? Claro que não. Ele vai passar para cá, porque a estrela tá bem aqui. Ele vai pegar a estrela e vai comprar. E agora ele vai ficar em primeiro lugar. Não, vai ficar não. Vai ficar em segundo lugar, porque o Luigi tem mais moeda. Ok? Então é a vez do... Não, vamos ver onde é que tá a estrela. Onde é que vai... Olha a cabeça do Toad bugada. É porque esse aqui é a versão para celular. Por isso que acontece alguns bugs. Ok? O Toad tá bem ali. E agora o Donkey Kong está bem ali. O Bowser Jr. Eu acho que é o Bowser Jr. Eu não sei quem é esse. Se é o Baby Bowser ou é o Bowser Jr. Eu não sei. Passou pelo banco, tem que pagar a multa. Tô brincando, tem que pagar 5 reais. Da vez do Luigi. Luigi passou por ali. Aí vai parar no azul. E a estrela tá onde? Eu esqueci onde é que está a estrela. Eu sou burro, galera. Vamos para mais um minijogo. O minijogo vai ser qual? Vai ser esse daqui. A gente já foi esse daqui. Eu acho que a gente já foi. É, a gente já foi esse daqui. É, sabia. Vamos lá. Só vamos lá. Só vamos que vamos. Vamos lá, galera. Deus, tem que acabar logo isso. Tá demorando demais. Já faz 2 episódios que a gente já tá nesse mapa. Vamos logo. E eu vou ganhar. Aí a tartaruga. Vamos lá. Aperta e pula. Aí, vai. Aperta. Coloca. Tô brincando, desculpa. Aperta, aí pula, assim, vai, pula e bum. Aí, vai lá, vai, e pula e bum. E pula e bum. E só falta um, vai. Ah, o Donkey Kong ganhou. Ele é Ok. A vez do Donkey Kong já ganhou e ele tá em primeiro lugar. O Donkey Kong tem uma estrela. Ah, foi ele que pegou a estrela. Ok, minha vez. Vamos sem papo, vamos lá, tem que pagar a multa aqui. Vamos, agora parei no azul. A vez do Mario. Mario vai tirar seu dado, caiu no 10. O Bowser Jr. vai falar com ele e vai dar mais 5 moedas para o Ok, pagou mais 5 moedas. Que absurdo, tá todo mundo pagando 5 moedas. Desse jeito vai ficar rico o Copa-Tropa. Ok, eu não sei. O banco vai ficar rico de tanta moeda que estão pegando. Até o Bowser Jr. o babá, sei lá o que. Ok, o Luigi vai cair no azul. Aê, vamos para mais um minijogo. Qual vai ser? Tomara que seja diferente, se a gente só tá repetindo. Qual é esse daqui? Shield Shocked. O quê? Eu já falei que eu não sei falar inglês. Ah, essa aqui é batalha. Você vira aqui, pode andar e pode atirar. É o canhão, vamos lá. Ok, vai começar a batalha. Eu sou o Yoshi, bem aqui. Ok, vamos começar a batalha. Você sabia que chegou um novo Mario Party para Nintendo Switch? É um novo Mario, era Mario Party Superstar. Eu acho que eu falo certo. Eu não sei se eu falo certo, se eu falo errado. Aí eu preciso tomar cuidado, porque deve ser Mario Party ou é Mario Party? Que coisa! Mario ganhou! Que coisa, eu não acredito nisso. E que absurdo, gente! Que coisa! Por que isso aconteceu? Ok, você sabia? Um Mario Party Superstar. Ok, então vamos lá. E eu tô em último. Será possível que eu não vou ganhar nenhuma estrela? Será possível? Eu não acredito nisso. Minha vez, chega de papo, vamos jogar o dado. Caiu no 8, vai parar no shopping. E o que aconteceu? Ah, eu não tenho dinheiro pra comprar nada. Parou no azul. A vez do Mario. O Mario vai tirar o seu dado e vai cair no... Não acredito. Ele caiu no Bowser. O Bowser vai fazer alguma coisa. Ah, Mario, você está aqui. Agora você vai ver. Finalmente o Mario caiu no meu espaço. Agora você vai ver o que vai acontecer contigo. O que? Está estrela? O que houve?
O que? Estrela? Uou, eu vou sumir. O que aconteceu? Sei lá. Vocês entenderam alguma coisa? Porque eu não entendi nada. Rapaz, vamos lá. A vez do Luigi. E o Luigi vai passar. Ele vai, tirou 10 moedas. Tirou 10 bolas. Ah não. Ah não. Ah não. Não. Esse fantasma aqui, se você passar por aí, você pode roubar a moeda dos outros. E ele tá roubando a moeda do Donkey Kong. Eita, quantas moedas ele roubou? 16 moedas. Eita. Agora o Donkey Kong ficou probe. Que coisa. Agora vamos lá, Luigi. Vamos andando. Ih, caiu no minijogo. Minijogo pra pegar item. Tem que escolher o item. Isso aqui eu já expliquei isso. Vocês já viram no primeiro episódio. Acho que foi no primeiro ou foi no segundo. Eu sei lá, tanto faz. Vamos lá, só sei que não pode cair no Bowser Jr. Se cair no Bowser Jr., perde e não ganha nenhum item. Vamos ver qual item o Luigi vai tirar. Vai, misture bem. Vamos misturando a cauda. Eu não sei o que eu tô falando. Vamos lá. Aqui ele vai. Uma chave. O item mais inútil do jogo. Uma chave só dá pra abrir o portão trancado. Eu não acredito. Ai. Não sei. Eu tinha um item e eu não usei. Por que eu não usei o item? Que coisa. Ai, eu devia ter usado o item. Mas eu não usei porque eu sou burro. Só isso, sou burro. Ó, isso aqui é legal. Isso aqui é igual futebol. Igual futebol. É mesmo. É futebol. Não. A bola é o casco. Cadê eu? Eu tô aqui. Ok. Cuidado. Não tem que fazer o gol. Cuidado. Defende. Não. Fez o gol. Ah, não. Eles fizeram o gol. Vai, pessoal. Ah, fiz o gol. Bem facinho. Vai. Ah, fiz o gol de novo. Tem que fazer 3 gols. Ah, não. Cuidado. Vai. Tem que defender. Vai, defende. Cuidado. Não pode deixar ele ganhar. Vai, Donkey Kong. Você vai ganhar. A gente vai ganhar, Donkey Kong. Vai. Não. Tá errando tudo. Cadê? Tá ele ficando mais rápido. Ganhamos! Donkey Kong e eu ganhamos. Yoshi! Atenção, pessoal, falta 5 turnos, 5 rodadas para terminar o jogo. Luigi está em primeiro, o segundo está o Donkey Kong, o terceiro está o Yoshi, que ele é muito burro. Tô brincando, o Yoshi não é burro não, o Yoshi é legal, galera, eu gosto do Yoshi, é meu personagem favorito do Super Mario. Ok, agora o Mario está em último. Quem vai ser a super estrela? Vamos descobrir. O que vai acontecer? Eu posso ajudar alguém? Mario, eu vou ajudar o Mario. O que vai acontecer com o Mario? Vai ganhar 10 moedas. Ah, ok, minha cabeça sumiu. Mas chega de papo, vamos lá para mais um minijogo. Vamos jogar a rodada. Quem será a super estrela? Vamos descobrir. Falta 5 turnos. Vamos lá jogar, galerinha. Tem que dar tempo para terminar logo essa rodada logo. Hoje, nesse episódio, eu acho. Tomara que eu... Não. O que? Não. Onde é que volta? Espera um pouco. O que? Olha só, pessoal. Parece que eu vou comprar... Ah, não. A estrela tá bem ali. Eu achava que eu ia comprar a estrela. Mas eu tô perto da estrela. Tomara que a estrela não toque de lugar e ninguém pega a estrela, ok? Vamos ganhar. Nós precisamos ganhar. Vai, Donkey Kong. Você vai ganhar. Não, você não quer dizer eu vou ganhar. Eu preciso ganhar. Ah, eu tinha o cogumelo bem aqui. Eu não usei. Por que eu não usei? Porque eu sou burro. Já falei. Agora é a vez do Mario. Mario contra 3 pessoas. 1 contra 3. É um mini-jogo. Vamos lá. Precisamos logo acabar essa rodada. Vamos ver quem é que vai ser a super estrela. Vamos logo, sem enrolação. Vamos logo. Esse daqui é... a gente tem que cuidar. Não cair no raio. Se cair no raio, perde. Vocês já sabem. Ok? Vamos lá. Chega. Cuidado. Não. Corre. Não. Não acredito. Vai, Donkey Kong, você consegue. Vai com Donkey Kong. Donkey Kong. Vai, Donkey Kong, você consegue. Vai, você vai conseguir. Força, Donkey Kong. Você consegue, Donkey Kong. Vai. Não. Cuidado. Aê, vai ganhar. Ganhamos. Nós 3 ganhamos. O Donkey Kong tá no difícil, gente. Eu já falei isso. Ok, vamos lá. No episódio tirou. Eu coloquei o Donkey Kong no difícil. Só ele tá no difícil. E os outros tá no normal. Mas vamos lá. Vamos ver quem é que vai ser a super estrela. Vai ser eu, porque eu vou ganhar mais uma estrela. Comprei a estrela. Que coisa, ganhei uma estrela. Yahoo!
Conseguimos, galera. A gente tem nossa primeira estrela. E a estrela vai estar bem ali onde o Donkey Kong tá. Será que o Donkey Kong dá de pegar? Acho que não dá não, tem que passar pela estrela. Ok? E aqui vai estar o Baby Bowser, o Bowser Jr. Eu não sei qual é esse personagem aí. Parece o Bowser Jr., mas não sei se é o Bowser Jr. ou se é o Baby Bowser. O que? Eu vou passar. Espera um pouco. Eu vou para ali. Será que eu vou conseguir pegar a estrela? Não. A estrela tá bem ali. Vou pegar outra estrela, galerinha. Nós vamos ganhar, galerinha. Nós vai ser a super estrela. Se vocês querem que eu seja super estrela, deixe um like e se inscrevam no canal. Vamos conseguir, galerinha. Vamos conseguir. Mario foi lá pro início do mapa. A vez do Donkey Kong. O Donkey Kong tá indo. Ele apostou no 5 e vai cair no de novo. Aí vai lá pro início do mapa também. Ok, a vez do Luigi. Será que o Luigi vai ganhar? O Luigi tá em primeiro. Ah, não. É hora do duelo. Se duas pessoas estiverem na mesma casa, quando tiver faltando 5 turnos, vai acontecer o duelo. E agora é a vez do duelo. Donkey Kong versus Mario. Quem vai conseguir? Duelo, vai ver. Vamos lá, vai. Quem é que vai conseguir? Vamos. E toma. Estão lutando. O Donkey Kong ganhou! Mario perdeu o duelo! Donkey Kong ganhou as moedas do Mario! Aê! Parabéns, Donkey Kong! E é a vez do Luigi! Luigi vai tirar seu dado e cair no azul! Ok! Muito bem! Vamos para mais um mini-jogo. Precisamos acabar logo isso, que eu já estou apressado, tem que acabar logo isso. E já passou 11 minutos, precisamos terminar logo isso. Vamos! E aqui, isso aqui tem que pular! Pular e pum! Tem que pular e pum. Ok? A gente vai subir. Ah, não, estamos presos na torre, galerinha. Vamos pular. Pula, vai para baixo e pum. Pula, vai para baixo e pum. Vai lá, pula e pum. Pula, pum. E pum. Ah, não, o Donkey Kong vai ganhar. Ah, não, o Donkey Kong vai ganhar. O Donkey Kong vai ganhar. Não. Ah, não, foi o Luigi. Houve uma reviravolta. Luigi ganhou de novo. Ok. Nossa, mano, que é isso, hein? Eu não entendi. Essa foi uma jogada incrível, né, Luigi? Vamos lá. Vamos. Falta 3 turnos. Ainda falta muito. Eu acho que não vai dar tempo pra fazer hoje. Não! Agora é você, Yoshi. Você vai ver agora o que vai acontecer com você. Ah, não. Tomara que não perca a moeda. Eu preciso de moeda. Não, moeda. Ah, galerinha, eu acho que eu não vou ganhar, não. Que coisa. Desculpa. Deve estar constrangido, eu acho. Não sei. Vamos lá, a vez do Mario. Mario vai cair no Luigi. Mais um duelo. Ah, não acredito. Ok, vamos lá. Mario versus Luigi. Quem vai ganhar no duelo de espada? 3, 2, 1. Vai. Luigi! O Luigi ganhou do Mario. Nossa! A vez do Donkey Kong tirou um 3. Vai cair no azul, ganhou mais 6. Ah, esqueci de falar. Quando falta 5 turnos, quando cai no azul, ganha 6 moedas. Aumenta. E quando cai no vermelho, perde 6 moedas. Aumenta pra 6. Ah, de novo, todo mundo tá caindo no Bowser. Que coisa. Agora é a vez do Luigi. Luigi, agora vamos ver o que vai acontecer com você. Será que vai acontecer alguma coisa? Oh, de novo. Ah, nossa. Estrela. Nossa, fui. Tchau. Foi. Não entendi nada. Eu gaguejei demais. Ok, vamos para mais um mini-jogo. E é em equipe, 2 contra 2. Vamos ver o que vai ser. Vamos lá, vamos, galerinha. Nós vamos conseguir. Eu vou ser a super estrela. Ah, esse mini-jogo aqui vai demorar e vai custar muito minuto. Então a gente precisa acabar logo isso. Ok. Vamos, cuidado. O que sou eu? Eu faço o quê? O que eu faço? Eu atiro? Ah, não, eu controlo. O que eu faço? Eu não tô entendendo nada. A gente precisa atacar o quê? Quer atacar nessa bola aí? Ah, não, vou ganhar. Atira aí, Luigi, vai, Luigi, vamos ganhar. Cadê? A gente tem que procurar, galerinha. Onde está? Ah, tá ali. Não, vamos ali, vamos. Atira, Luigi, vai fazer um ponto. Vai, errou. Você errou, você não é bom de mira. Que coisa, ou não aprendeu nada na escola, não? Que coisa, você é muito ruim de mira. Que coisa, Luigi. Cadê? A gente precisa fazer alguma coisa e eu tô muito rápido, eu tô muito apressado. Vamos.
Cadê? Perdemos. Perdemos. Acaba logo essa partida. Sempre Mario e Donkey Kong ganhou. Ok. Agora vamos lá. Vamos terminar. Falta quantas rodadas? Faltam 2 rodadas. E eu vou usar esse cogumelo que eu já devia ter usado há muito tempo. E eu não usei porque eu sou burro. Mas vamos lá, vamos usar o cogumelo. Aí, ok, vamos lá. E ganhei 10. Dá 14. Vamos lá, 14. E vou comprar. Eu não tenho moeda, eu não acredito. Eu como é que pode? Eu não tenho moeda, galerinha. Eu não tive moeda suficiente. Como isso foi possível, galerinha? Eu não tô entendendo nada. Porque eu ia ganhar. De novo. Não. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei o que tá acontecendo, galerinha. Que coisa. De novo, só tô caindo no duelo. Ai. Mario versus Luigi de novo. Será que Mario vai ganhar dessa vez? Vamos ver. A revanche. Vai ver quem é que vai ganhar. Vai ser o... Luigi! Não, é o Mario! Mario ganhou dessa vez! Aê! Agora Mario pegou 10 moedas do Luigi. Você caiu no Bowser Space. Agora você vai ver, Mario. Você vai ver. Não! 20 moedas de cada um. Agora todos me dão 30 moedas. Não, é 30 moedas. Aê! Agora sim! Não, eu perdi todas as minhas moedas agora, galerinha. E agora? O que a gente vai fazer? Eu não tenho nenhuma moeda. Eu achava que eu ia ganhar, mas não vou ganhar porque a estrela tá lá longe. E eu... Ó o Donkey Kong. Ele caiu. Ganhou 40 moedas. Ele tá em primeiro. Ele vai ganhar. Achava que era o Luigi que ia ganhar, que ele ficou em primeiro. Mas o Luigi não ganhou. Ele vai abrir a porta, claro que não. É para isso que serve a chave, para abrir essa porta trancada. Ok, vamos andando. Caiu no azul e ganhou mais 6 moedas. E agora Mario contra 3 pessoas. Vamos ver, vamos terminar logo isso. Já tá passando um tempo. Vamos. Qual vai ser esse minijogo? Esse minijogo vai ser a flecha. Ele tem que acertar na gente. Ele vai usar o arco e tem que acertar na gente. A gente tem que vigiar. Eu tô bem ali, ok? Vamos. Eu tenho que vigiar. Desviar. Vai, cuidado. Não! Já me acertou em mim de primeira. Como pode isso? Galerinha, não sei mais não. Não vou mais jogar isso aqui não. Que coisa. Eu sempre fico perdendo. Que coisa. Eu não aguento mais isso. Aí, será que vai pegar o Donkey Kong? O Donkey Kong tá no difícil. Será que ele vai ganhar? Vai. Vamos ver. Não, pera um pouco. O Donkey Kong tem que ganhar. Porque é nós 3. Não, perdeu. Mario ganhou. O Mario ganhou de novo. Ok, vamos para mais uma partida. Eu acho que é a última rodada. É a última rodada, galerinha. Vamos acabar. Última rodada. Ok, é minha última rodada. Já falei, vocês já entenderam. Eu tô gaguejando porque eu não sei o que falar mais. Eu perdi as ideias. Ok, vamos lá. Vamos ver, não pode mais comprar nenhum item no shop porque é a última rodada. Vamos ver quem é que vai ser a super estrela, galerinha. Finalmente. Ok, mas Donkey Kong já jogou seu dado. Ninguém vai mais comprar a estrela. A estrela tá lá longe e ninguém vai mais comprar. Que coisa, como é que é? Que é isso, mano? Por quê? Ninguém vai comprar a estrela, nem o Luigi. O Luigi não vai comprar a estrela. Então eu acho que quem ganhou é o Donkey Kong. Esqueci de falar, galerinha. No final tem estrela bônus. Acontece algumas, tem estrela bônus, galerinha, no final. Quando termina uma rodada, tem estrela bônus. Vocês estão me entendendo? Eu acho que vocês já conhecem esse jogo. Vamos para o último minijogo. Vamos ver quem vai ser a super estrela. Também eu posso ganhar com a estrela bônus que dá no final. Eita! Não. Isso aqui é tonto. Não. Tem que pegar isso daqui. Vai girando. E deixou a gente tonto. Uou! Tem que pegar aquela música ali. Vai, eu tenho que pegar. Vira pra cá. Não. Ai, vai. Não! O Donkey Kong. Nossa, esse Donkey Kong. Por que eu fui deixar ele difícil? Agora ele tá ganhando tudo. Ele ganhou com certeza. Ele conseguiu mais moeda e ganhou. Ok. Quem vai ser a super estrela, galerinha? Vamos descobrir. Vamos ganhar as estrelas bônus. Ei, quem ganhou mais estrelas?
estrela foi Yoshi, Donkey Kong e Luigi. Agora vamos ver as estrelas bônus. Quem pegou mais moeda foi o Donkey Kong. Vamos ver, bônus está. Esse bônus é minigame. Quem ganhou mais jogo de minigame. E é o Donkey Kong. Ah, perdemos. Donkey Kong ganhou, já era. Não, já era. Ferrou maneiro, ferrou legal. Não, já era. Donkey Kong ganhou. Olha, outra estrela. 3 estrelas. Não, já ganhou. De novo, Mario. Mas Donkey Kong de novo, galerinha. Ah, não. Perdi. Agora ele é a super estrela. Ai. Ei, o que tá acontecendo? Ei, rápido. O Bowser pirata tá atacando. Vai. Ok, vamos descobrir. Ah, nossa, que tesouro. Achei o tesouro do pirata. Ei, para aí você. Ah, você aí. Você não vai pegar meu tesouro. Esse tesouro é meu. Agora você vai ver. Saia daqui rápido, que esse tesouro é meu e você não vai pegar, seu copa-tropa. Ei, quem é esse? O que tá acontecendo aqui? Quem é? Será? É a super estrela e é o Donkey Kong. Oh, nossa, agora vamos lutar. Vamos ver se tu é muito forte. Vamos ver. E toma. Então aí, toma essa. E vai, tac, tic, toque, plaque, poc, laca, maca. E vai, toma. Ai, eu não acredito. Donkey Kong salvou o dia! Parabéns, você salvou o dia! Isso mesmo, você é a super estrela! Você ganhou essa rodada porque foi muito esperto e porque tava no difícil e eu não gostei disso porque eu perdi, ok? Esse foi o vídeo, galerinha. Obrigado por ter assistido até o final e até o próximo episódio de Mario Parte 2. Tem mais mapa pra gente ver e o Donkey Kong é a super estrela! Tchau!